a internet está ajudando a verdade vir à tona e vermos o que acontece de verdade por debaixo, né, dos tapetes vermelhos, por detrás das cortinas, no oculto dos ícones, dos símbolos, né? Falam que são ícones, que são símbolos. Símbolo de quê? Quando você vai conhecer verdadeiramente a vida dessas pessoas. Só se for símbolo de destruição. Nós vamos falar aqui sobre os 50 anos de Angelina Jolie e você não vai acreditar no tanto de coisas horríveis que ela fez, que ela teve coragem de fazer durante a sua vida. Uma vida obscura, conturbada e tortuosa, segundo ela mesma. Ela mesma descreve a vida dela dessa maneira. A verdade da vida dessas pessoas é extremamente dolorosa. De vícios pesados, nada de glamour. Portanto, o assunto que vamos abordar aqui possui gatilhos sobre saúde mental, vícios e tentativas de suicídio. Se você tem problemas com esses assuntos, então tenha bastante cuidado com o nosso vídeo, porque a gente vai abordar esses temas aqui. Angelina Jolie acabou de fazer 50 anos, né, por esses tempos, e o que a gente vê por tudo que ela foi falando por ocasião dos 50 anos dela, é que ela tem uma vida aterrorizada, que ela sempre foi uma pessoa muito difícil de conviver, que ela coleciona histórias sombrias, e eu não queria usar o termo polêmico, né, porque aí tira o peso da imundícia, de toda tenebrosidade que está por trás da vida dessas pessoas. E quase que na mesma proporção dos títulos e premiações que ela acumula, porque assim, eles enchem essas pessoas de títulos e premiações para dar a sensação para as outras mulheres de que compensa ter a vida que essas mulheres têm, mas do mesmo jeito que ela coleciona títulos e premiações, coleciona uma vida de horrores. E dizem que a vida dela é cheia de fatos inusitados. Eu não chamaria inusitado, chamaria outro nome. Olha só, em 1990, olha o que ela fez. Cansada de lidar com a depressão, com o vício em drogas, ela contratou um assassino, um pistoleiro, para matá-lo. A ideia era o quê? Simular um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte, porque o que, segundo ela, né, isso era uma estratégia para não ferir as pessoas que ela amava. E foi difícil encontrar essa pessoa, né? E, segundo ela, não foi difícil encontrar essa pessoa, mas foi difícil persuadir essa pessoa a fazer o que ela queria. E acabou que esse profissional, vou usar o termo assim, acabou que esse profissional a desestimulou e a fez desistir dessa ideia. Será mesmo que essa era uma estratégia para não ferir as pessoas que ela amava, ou ela não queria que as pessoas soubessem a vida aterrorizada que ela tinha por causa das coisas que eu vou te contar aqui, porque a vida dela é cheia de coisas inacreditáveis, porque a vida dela é cheia de imundícia, de sujeira, é uma vida aterrorizante. Eu creio que não é polêmica a vida, é aterrorizante a palavra certa. Diz que o que tem ajudado a sua vida é fazer terapia e que acha que está em transição como pessoa, quer dizer, faz terapia a vida toda, só a vida toda, e ainda não sabe quem é e acha que aos 50 anos de idade está em transição como pessoa, quer dizer, então quando que ela vai se constituir pessoa? Ainda está em transição, não sabe nem quem é, nem é uma pessoa ainda, mas além de não saber, né, quem é, também não sabe com quantos homens ficou na sua vida. Ela sabe que teve 3 casamentos, teve alguns relacionamentos ali mais, né, duradouros, tá, uns namoricos, mas assim, a soma de todos os homens que passaram pela vida dela, ela não sabe, por causa das festas e por causa das drogas, e segundo ela, né, porque algumas coisas, por causa dessas festas, por causa do uso dos ilícitos que ela usava, algumas coisas ficam muito turvas na cabeça dela e ela não consegue se lembrar muito bem. Também diz que não consegue se relacionar bem com seu pai, John Voight,
que, segundo ela, é um conservador radical. Para quem não sabe, Jon Voight é um grande, famoso artista, tem uma jornada imensa de filmes muito bons, mas ele não tem nada de conservador, não. Ele tem mesmo uma vida também muito liberal, muito promíscua, aceita muita coisa distorcida e ruim, porém, ele não aceita algumas coisas. Eu até anotei aqui, não é? Que ele fala assim que ele aprendeu com a vida sobre a questão de sexo fora do casamento, antes e sexo casual. Ele diz que aprendeu com a vida que todas essas coisas são extremamente destruidoras. Também sobre a questão dos ilícitos, né? Como vícios em drogas, vícios em álcool. E aí ele fala que essas coisas são muito destrutivas para a vida, porque ele aprendeu na prática, ele aprendeu na vida, quer dizer, ele fazia tudo isso e sofreu na pele e viu o quanto que era ruim. Também ele fala a questão das baladas, das festas, das noites, dos barzinhos, que ele é contra essas situações por causa dos traficantes, porque, segundo eles, esse é um ambiente criminoso, pois comercializa produtos proibidos por lei. É um reduto de fora das leis para que esses possam trabalhar toda sorte de capital proibido. Ele também diz que é contra o aborto e acha que tem de ser criminalizado como crime hediondo. Diz que também, né, as clínicas, não é só o aborto, mas as clínicas de aborto, do mesmo jeito que ele fala sobre a questão dos traficantes, né? Ele fala que o usuário também tem de ser punido, mas que o traficante também, e ele também não concordou com o que o Hamas fez com Israel. Ele acha que Israel tinha direito e tem direito de defesa, que ninguém pode ver 1.000 de suas pessoas dentro do seu país ser destruído e ficar de braço cruzado. Aí, por causa dessas posturas, ela diz que ele é um conservador radical, mas se você for investigar a vida dele, até porque ele até traiu a própria mãe dela, se separou da mãe dela e tal. Então, ele não é esse conservador radical que ela diz que ele é extremamente tóxico, que não consegue aceitar e nem conviver com ele. Ela teve 3 maridos, divórcios perturbadores, por causa de uma vida oculta, que eu já vou falar para você sobre a vida oculta dela, mas veja o que esse vídeo aqui fala sobre os divórcios que ela teve. Ninguém percebe que todos os ex-maridos de Angelina Jolie enfrentaram dificuldades depois do divórcio. Primeiro, Johnny Miller. Jolie tinha apenas 20 anos quando se apaixonou por ele durante as gravações de um filme. Seu amor era tão intenso que ela chegou a escrever com seu próprio sangue na camisa de Miller como prova de paixão. No entanto, apenas um ano depois do casamento, eles se divorciaram e a carreira de Miller nunca mais foi a mesma. Depois veio Billy Bob Thornton. Com uma diferença de idade de 20 anos, esse casamento já não era bem visto pelo público, mas mesmo assim, eles trocaram frascos com seu próprio sangue como símbolo de amor. Porém, após 3 anos, Jolie pediu o divórcio, alegando que Thornton não estava pronto para ser pai. Por último, Brad Pitt. O relacionamento deles começou de forma intensa, mas com o tempo, os problemas pessoais e familiares se tornaram cada vez mais evidentes. O casamento terminou de forma conturbada, afetando ambos profundamente. Essas histórias geram muitas especulações. Você acha que isso é apenas coincidência ou pode haver algo mais por trás? Ela sempre teve comportamentos bizarros, coisas que Brad Pitt foi indagado sobre isso e ele disse assim que essas particularidades dela era melhor não comentar. Ele não quis falar sobre algumas coisas que eles viveram dentro de casa. Os repórteres várias vezes, né, os entrevistadores várias vezes tentaram tirar alguma coisa dele e ele não fala nada. Ela diz que tem feito terapias há muitos anos e que tenta mudar alguns aspectos da sua vida e que ainda espera conseguir. Admite que não teve uma juventude estável, admite o uso de drogas, a vida desregrada, também fala sobre colapsos nervosos por causa de depressão, internações em clínicas, né? E algumas pessoas até dizem que não é internação por colapso nervoso, não, foi internação para limpar o organismo, porque a situação estava pior. Também ela admite, né, que durante toda a vida dela veio passando e vem passando terrores por causa de uma vontade imensa de se autotransferir para o além. Ela própria diz que a vida dela é uma jornada conturbada e tortuosa.
Você já imaginou a pessoa falar isso sobre a própria vida? Isso daí mostra o que os ex-maridos dela passaram com ela, ao lado dela, o que o Brad Pitt passou com ela, né? Porque no final do divórcio, ela fala que ele era super exigente, super controlador, que ele era um homem abusivo, inclusive queria ser controladora até com os filhos, quer dizer, ela não queria dar lugar para ele de falar nada, nem com os filhos dele, mas ele que era o ruim, né? Aí ela diz assim também, ó, fiz as coisas mais perigosas e as piores, por muitos motivos eu não deveria estar aqui. Aí uma entrevistadora perguntou para ela se ela queria falar de alguma dessas coisas que ela fala que são as mais perigosas e as piores, o que seria? Aí ela disse que me envergonho e prefiro não detalhar. Também ela disse que a mãe dela, Martine Bertrand, era permissiva e tolerante. A mãe dela deixava fazer o que ela quisesse, como ela quisesse e com quem quisesse. E que com 14 anos de idade, ela já levava um coleguinha lá, um menino lá, para dormir lá na casa dela, um namoriquinho, um namoradinho, que ela arranjou. Aí esse menino já dormia na casa dela e que ela começou a colecionar facas. Ela sempre teve essa afeição por facas, por corte, e que tirava sangue de si mesma e também que tirou sangue de todos os homens que estiveram na vida dela. Ela tinha esse fetiche de trocar, de misturar o sangue dela com o sangue de outros homens, que ela fez isso com vários homens que estiveram na vida dela e que ela teve a possibilidade de fazer, que com esse namoradinho aí de 14 anos de idade, ela já fez isso. Então, olha só, ela cortava as pessoas, tirava sangue dos meninos que estavam com ela, mutilava esses meninos, ela cortava os meninos. E ela também se automutilava, se autocortava. E ela diz assim que isso ela sempre fazia quando se sentia presa. Nossa, mas com toda a liberdade que essa menina tinha, ela tinha liberdade para ficar com quem ela quisesse, que a mãe não se importava, de usar tudo que é troço que ela quisesse, que a mãe também não se importava, ainda se sentia presa. Aí ela diz assim, tenho muitas cicatrizes. Eles pregam que a liberdade é a garantia para uma vida feliz. Olha o efeito das contradições e das mentiras na vida dessa mulher. Ela fala assim que já experimentou todos os tipos de droga possível. Será? Será que uma pessoa já deu para passar por tudo mesmo? Ela diz. Ela diz que ter filhos foi o que a salvou e que parou de usar drogas porque num filme fazia um teste de uso de substâncias em quase todas as gravações. Então, por causa disso, ela parou de usar droga. Mas agora, aos 50 anos, ela está vivendo esse tormento, um novo tormento, por causa da separação, e isso foi trazido para a vida dela pelo Brad Pitt, quer dizer, porque ele era o tóxico, o abusivo. Então, veja bem, essas mulheres, as formadoras de mulheres, as símbolos, as influenciadoras que auto-admitem que têm uma vida conturbada e tortuosa. Então, olha aí o que a gente viu, né? As formadoras de mulheres, as influenciadoras, os tais dos ícones, símbolos. Símbolo de quê? Símbolo só se for símbolo de destruição para a mulher, né? Deixa aqui o seu comentário, o que você acha dessas vidas de mentiras, essas vidas tenebrosas, monstruosas, cheia de sofrimento, cheia de distorção, e antes essas pessoas passavam para os outros a ideia de uma vida glamurosa, os sorrisos aqui, né? Lá nas orelhas, né? Só na frente das câmeras. Deixa aqui seu comentário, compartilha esse vídeo com alguma mulher que você conhece, que talvez você entenda que vai ajudá-la. Não saia daqui sem conhecer os meus livros, eles vão firmar os seus passos, vão te ajudar a jamais ser engolido por essas manobras tenebrosas do inimigo e vai te dar entendimento profundo do que Deus estabeleceu para o homem na face da terra. E nos apoie para que a gente continue a produzir esse conteúdo aqui. Vai lá no Seja Membro. Dá uma olhada lá, tem um material riquíssimo, gigantesco no Seja Membro. Você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho para você. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.